Olá, turma do nono ano A e B. Vamos fazer hoje uma revisãozinha de física. Faz um tempinho que a gente não fala sobre o assunto. Certamente vocês esqueceram muitas coisas. Então vamos fazer uma revisão para depois voltarmos às leis de Newton. Mas agora vamos voltar aos algarismos significativos. Vocês receberam uma fichazinha com todo esse resumo, exceto esse terceiro item aqui. Vejam só. Quando é que um algarismo é significativo em uma medida? Os algarismos significativos de uma medida são os algarismos corretos e o primeiro duvidoso. Então, se você vai pegar para dizer quantos algarismos significativos tem, você pega os algarismos corretos, que você tem toda certeza que estão corretos, mais um algarismo duvidoso. Aí, na regra também fala assim: os zeros à esquerda do primeiro algarismo não significativo são os zeros à esquerda do primeiro algarismo não significativo não são significativos. Por exemplo, tem aqui 0, 0, 3. Então, aqui só tem um algarismo significativo, porque esses dois zeros aqui estão aqui só para posicionar a vírgula. É o que ele está dizendo aqui, ó. Os zeros à esquerda do primeiro algarismo não significativo não são significativos. Esse não aqui está errado. Vamos ajeitar depois. Então, seria os zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo, à esquerda, não são significativos. Certo? Então, você poderia já ver aqui a correção desse trecho. Eu acho que vocês têm com ela já corrigido. Ou seja, os zeros à esquerda do primeiro algarismo significativo não são significativos. No exemplo aqui, esse 3 é significativo. Então, esses dois zeros aqui não são considerados significativos. Então, nesse caso, esse número tem apenas um algarismo significativo, esse aqui, como exemplo. E os zeros à direita de um algarismo significativo não nulo, após a vírgula, são significativos. Por exemplo, 4,520. Esse zero aqui é significativo, então, porque ele está à direita do último algarismo significativo não nulo. Então você conta 1, 2, 3, 4. Esse aqui é o duvidoso. Então, 4 algarismos significativos. Essa regra vocês têm naquela ficha que foi passada há um tempinho para vocês. Vamos pegar essa figura, por exemplo. Você vai fazer a medição usando números significativos. Então, veja, essa primeira régua está só em centímetros. Aí você vê que ela está com 3, alguma coisa. Sei lá, 3,8, eu botei aqui. Para mim é mais ou menos 3,8, 3,7. Para mim. Então, no caso, eu tenho esse 3 como algarismo correto. Veja, o 3 é correto. Eu tenho certeza que é 3 aqui, que é um pouco mais que 3. Correto, mas eu mesmo estou com dúvida se é 3,8 ou 3,7. No caso, são dois algarismos significativos. Um algarismo correto e um duvidoso, dois significativos. Mas se vocês olharem esse mesmo lápis nessa régua de baixo, você vai ver o que? Olha, 3,5 e a pontinha do grafite fica entre 5 e 6. Então eu botei, digamos, 3,55. Eu tenho certeza absoluta que é depois do 5. Ó. Então 3,5 está garantido. Agora o 3,6 eu não sei. Pela visão aqui entre 3,5 e 3,6. Aí eu chutei 3,55. Aí no caso, esse 5 aqui é duvidoso. Esse 3 e esse 5 são algarismos corretos. Mas
O total de algarismos significativos é 3, porque são os algarismos corretos, os quais temos certeza, mais um duvidoso. 3 algarismos significativos, certo? Aqui eu tinha mostrado em sala esse besouro aqui. Esse besouro vai 0, aqui 1, 0, aqui é 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6. Está entre 1.5 e 1.6. O besouro está entre 1.5 e 1.6. O comprimento do besouro está entre 1.5 e 1.6. Aí eu posso dizer, digamos, 1.55, chutando aqui. 1.55, olha no desenho. Aqui é 1. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, eu tenho certeza. 1.6 não. Então é 1.54, 1.55. Então no caso do besouro, 1.55. Eu tenho certeza desse 1, tenho certeza desse 5, mas esse 5 aqui é bem duvidoso. Mas nesse caso nós temos 3 algarismos significativos, porque os 2 algarismos corretos mais o duvidoso. No caso do polegar, veja o polegar. Eu tenho certeza que é 2 pontos, não sei se é 2.5 ou 2.4 ou 2.6. Então alguém pode dizer que é 2.4, outro dizer que é 2.5, outro pode dizer que é 2.6. Em todo caso, o correto é o 2. O 2 eu tenho segurança que está correto. Olha, é 2 ponto alguma coisa. E não chega a ser 3, veja. Não chega a ser 3. Então, se a pessoa disser 2.4, 2.5, 2.6, está correto. E no caso, o único algarismo correto é o 2. Ó. Mas o 4, o 5 e o 6 são algarismos que você não tem certeza. Não há certeza desses algarismos. Então, mas ele tem 2 algarismos significativos, que são os algarismos corretos, um correto e mais um que tem certeza. Você não tem precisão nesse algarismo. Pela definição, é um algarismo, os corretos, mais um que duvidoso, né? No caso, o 4, se você botar 4 é duvidoso, se eu botar 5 é duvidoso, se ele botar 6 é duvidoso. Não dá para ali precisar se é 2.4, 2.5, 2.6. Do jeito que está o desenho, fica difícil você dizer. Mas eu digo uma coisa, que esse 2 é correto para todos 3, e aí vai depender da visão da pessoa, 6, 5 ou 4. Esse algarismo é duvidoso. Mas, para os significativos, você toma um algarismo correto e mais um duvidoso. São 2 significativos. Tá? Bem, aí também já falei isso em sala. Estou revisando. Você tem sua ficha, tem um livro, você pode revisar. Quando a gente multiplica, veja, vamos direto ao exemplo. Olha, esse aqui tem 3 significativos, esse aqui tem um só. Aí você multiplica e olha para o que tem menos algarismos. Esse aqui tem 2 algarismos, então a resposta final não vai ser essa. Vai ser com 2 significativos, então 3.2. Você vai cortar e jogar fora esse 34 aqui, ó. Porque a gente vai tomar como base o número que tem menos significativos, que é esse aqui, ó. Aqui embaixo, mesma coisa. Quando você multiplica, dá isso aqui. Só que o que tem menos significativos é esse, que vai ser o que vai comandar o cálculo. Então você está com 2 significativos. Só que o que você vai jogar fora é 6. E pela regra, você acrescenta mais uma unidade algarismo remanescente. Então ficaria 3.3. Aquelas regras de arredondamento que estudamos também. Certo? Arredondamento. Se o primeiro algarismo a ser desprezado for 0, 1, 2, 3, 4, mantemos o último número, o último algarismo sem alterações. Se o primeiro algarismo a ser desprezado for 5, 6, 7, 8 ou 9, desprezamos, mas acrescentamos uma unidade ao último algarismo mantido, ao remanescente. Olha o exemplo. 5.64. Aí eu quero cortar com uma casa. Quero jogar esse 4 fora. Se eu quero jogar esse 4 fora, eu tenho que olhar esse 4 é o quê?
tá na listinha de quê? De 0 a 4. 0 a 4 você corta o 4 e mantém como o número original como está, 5.6. Porque o número que está jogando fora, ele está nessa faixa de 0 a 4. Então você joga fora o número, arredonda, corta esse número e não altera, esse último remanescente não vai alterar. Nesse caso, você vai ter que jogar fora o 8. Mas quando for 5, 6, 7 ou 8, você joga fora, mas acrescenta uma unidade ao algarismo remanescente. Então, jogou fora o 8, mas acrescenta uma unidade aqui, ó. Ao 6 fica 7, 5.7. Arredondamento vocês conhecem já. Em matéria das notas de prova, você sabe arredondar. Operações com significativos. Eu expliquei que você vai tomar sempre como base o que tem menos, né? Então, vamos ver aqui, ó. Essa soma. A soma aqui, ó. Somando esse número com esse, dá isso. Mas como você quer uma casa, vai jogar fora, digamos que quer cortar uma casa após a vírgula, 2 significativos apenas. Ele quer com menos casas decimais, igual, o resultado deve conter o número de casas decimais igual ao da parcela com menos casas decimais. Que tem menos casas decimais é esse aqui. Então, vai ser com 2 casas, uma casa decimal. Aí você joga fora esse, mas jogando fora 2, não tem problema, mantém o 66.4. Esse cálculo aqui já deu diferente. E se você quer jogar fora, no caso, manter uma casa decimal, vai jogar fora esse 7. Mas está na lista, o 7 está naquela lista. Então você joga fora o 7 e acrescenta uma unidade para a casa remanescente, que é 4. 4 mais 1, 5. Arredondou. Arredondamento. Notação científica, eu acho que nós podemos passar. Vocês já estudaram, não é? Você vai posicionar a vírgula, que o número original posiciona a vírgula de modo que fique entre 1 e 10, né? E aí, no caso, a vírgula vai andar 3 casas, 10 a terceira. Aqui no caso, a vírgula está aqui e vem para cá, para o 7, porque 7.64 fica entre 1 e 10. Se ela está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5 casas, 10 a menos 5, que esse número aqui é um número pequeno, menor que 1. Então, nós estamos já na notação científica. A dificuldade maior está na ordem de grandeza, quando você vai arredondar. Veja, aí você coloca o número de notação científica, exemplo, aqui ó, já está em notação científica. Aí você vê se esse número aqui é mais que 3.6, você arredonda isso aqui para 10. Então ficaria 10 vezes 10 a sexta. Porque se esse número for acima que a referência 3.6, esse você arredonda para 10, então fica 10 vezes 10 a sexta, 10 a sétima. Mas se esse número aqui for menor que 3.6, você arredonda para 1, vai ser 1 vezes 10 a sexta. É a ordem de grandeza, essa regrinha que nós já estudamos já. Bem, aí o que aconteceu agora? O que acontece? Eu vou fazer algumas questões da tarefa que eu passei para vocês. Algumas questões do livro, começando na página 17. Na página 17 eu selecionei a questão 5. Bora ver? Questão 5. Que é essa questão aqui do termômetro. Mediu-se a temperatura de uma criança utilizando-se um termômetro clínico. O nível de mercúrio indicou uma temperatura entre 38 graus e 39 graus, conforme a figura abaixo. Veja a figura. Aqui no caso a figura está indicando que a temperatura, o mercúrio vem até aqui, ó, 38, 38.1, 38.2, 38.3, 38.4. Está um pouquinho abaixo. Então, conforme a figura abaixo, que representa o trecho do termômetro ampliado, qual a leitura do termômetro expressa em algarismos significativos, quais são os algarismos corretos e o primeiro algarismo duvidoso. Então veja, no caso, a pessoa olhando assim, você pode dizer que a criança está com 38.1.2.3, 38.4, se você for ler rapidamente. Se você disser 38.4, esse 4 não está muito certo. Então você teria, com certeza, 38, são os algarismos corretos, e o 4 seria duvidoso. Você responderia 3 algarismos significativos, porque você pega os algarismos corretos mais o duvidoso. Então, 3 algarismos significativos.
Mas, na minha forma de ver, eu não estou achando que está no 38.4, exatamente, é 38.1,1, 38.2, 38.3, 38, digamos 38.9. 38 ponto, não chega a 38, veja, não chega a 38, veja, 38.1.2.3, não chega a 38.4, fica 38.9, 38.339, digamos, eu chutei aqui, 38.1.2.3, não chega a ponto 4. Então, 38.3 eu tenho certeza. Eu tenho 39. Se você responder 38, aí no caso, você tem certeza do 38, do 3, mas do 9 não tem certeza nenhuma. Você pode ter escrito 38.38, como ele pode ter escrito 38.4. Então, esse 9 é um algarismo de incerteza, mas o 38 está claro aqui. E o 38.3 está claro, a 3 aqui. Agora o 4 ou 39, eu não sei, não tenho certeza, mas tenho certeza absoluta do 38.3. Agora, se você botar 9 ou 8 aqui, é aceitável. Agora, não, por quê? Porque esse algarismo aqui é um caso de incerteza. Você não tem certeza desse algarismo. Mas o que nós sabemos? Que os significativos são os algarismos corretos, 383, e mais um duvidoso. Então, tem 4 significativos. Um não significativo, 3 significativos. Ok? Também, essa questão é a questão número 5. Ele chama de P5 essa questão. Questão P5 no livro. P5. Certo? Então, admitiria 2 respostas. A questão, aí eu peguei também a questão 6 do livro de vocês. 6, ó. Efetue as operações indicadas abaixo. Os números estão expressos corretamente em significativos. Dê a resposta da primeira em metros e a resposta da segunda, a primeira em metros e a segunda em metros quadrados, certo? Então vamos lá, eu botei para cá, vamos lá, as medidas são essas: 3020 mais 0012 quilômetros mais 320 centímetros. Isso no caso são 3 medidas que ele deu pra gente. Olha, aqui 3020, 000012 e 320 centímetros. Aqui é quilômetros, aqui é metros. Como ele pediu em metros, então vamos ter que transformar tudo aqui para metros. Veja, 3020 metros já está em metros. Aqui está em quilômetros. Para passar para metros, basta multiplicar por 1000. Mas se você multiplicar por 1000, a vírgula vai vir 3 casas para a direita, vai ficar 1,2 metros. Aqui está em centímetros. Para passar para metros, divide por 100. Então vai ficar 3,20. Aí eu armei aqui a conta direitinho, ó. Esse, armei. E vamos somar aqui, ó. 0, tá vendo? 2, 0 mais 2 mais 2, tá 4. E aqui dá 7. Mas, veja bem, a gente já acabou de aprender que o que tem menos casas decimais é que vai comandar a resposta. Aqui tem 2 casas decimais, aqui tem 3 casas decimais, aqui tem 1 casa decimal. Então, a resposta final vai ter 1 casa decimal. Aí você corta aqui, ó. Qual o número que vai jogar fora? 2. Quando você joga fora 0, 1, 2, 3, 4, você joga fora o número sem acrescentar nada. Então, vai ficar aproximadamente 7,4. No caso, metros. Certo? Essa adição com algarismos significativos. Então, tem que ter cuidado com relação a isso. A outra já é uma multiplicação. Vamos ver aqui. A outra já é uma multiplicação. Vejam. 4,33 metros vezes 50
4,02 centímetros. Eu botei para cá. 4,33 metros, 50,02 centímetros. Ele mandou fazer tudo em metros. Aí repete esse. Aí centímetro para metro, você vai dividir por 100. Dividido por 100 vai ficar 0,502 metros. Armando a continha e multiplicando direitinho, ó. 3 vezes 2, 6, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 5, 15, vai 1, 3 vezes 0, 0 e 1 é 1. Aí dá a mesma coisa porque é por 3. Depois 4 vezes 2, 8, 4 vezes 0, 0, 4 vezes 5, 20, vão 2, 4 vezes 0, 0, 2, 2. Somando 6, 6, 13, vai 1, 7, 1, 2. Mas como ele quer... Aí quem vai comandar? Quem tem menos casas decimais. Esse aqui tem 2 casas decimais, esse aqui tem 3 casas decimais. Então eu vou colocar com 2 casas decimais a resposta, tá vendo? Ó, 2 casas. Quem que eu vou jogar fora? 3. Mas quando é 0, 1, 2, 3, 4, você joga fora e não acrescenta nada. Então 2,17 metros quadrados, porque a resposta é metro vezes metro. Ok, essa questãozinha também. Selecionei também a questão 10. Muito interessante. Essa questão 10 aqui. Vamos ver. Olha. Em uma partida normal de futebol, é disputada em 90 minutos. Sem prorrogação, sem nada, né? Era para ser em 90 minutos. O estádio do Morumbi, em São Paulo, já recebeu cerca de 30 milhões de torcedores desde sua abertura, que é 1960. Até agora, quem for assistir jogo foi um total de 30 milhões de torcedores. A média de torcedores por partida, quer dizer, você pegou 30 milhões, dividiu pelo total de partidas, a média foi 28 mil torcedores. 28 mil torcedores. Então, qual é a ordem de grandeza do total de minutos de futebol já jogados no Morumbi? Bem, fiz a questão da seguinte maneira. Primeiro, eu calculei o número de partidas. Como? Eu pego o total de torcedores que já entraram no campo e divido pela quantidade de torcedores por partida, a média. Então, corta 3 zeros, fica 30 mil dividido por 28. Fiz o cálculo, deu 1071,42, etc. partidas. Ora, cada partida dessas foi jogada 90 minutos. Eu multipliquei isso aqui, a quantidade de partidas, por 90 minutos. Cada partida tem 90 minutos. Aí deu isso aqui, a quantidade de minutos. Aí você passa isso para notação científica, porque o texto está exigindo a ordem de grandeza. Então, se ele quer a ordem de grandeza, aqui eu vou pegar essa quantidade em minutos, vou passar para notação científica. Ora, a vírgula está bem aqui, ela vem para cá. Fica 9,6, 10 a quarta, porque ela estava aqui, veio para cá. 4 casas, veja bem. Ok? Bem, aí eu vejo esse número que está aqui na frente. Esse número aqui é 9,6. Ele é muito maior que 3,6, que a minha referência é 3,6. Olha cá. Você tem que se referir à raiz de 10, que é 3,6. Se for mais que 3,6, você arredonda para 10. Menos que 3,6, arredonda para 1. No caso aqui, 9,64, esse número aqui, ele é muito maior que 3,6. Então você arredonda isso aqui para 10. Fica 10 vezes 10 a quarta, 10 a quinta. Multiplicação de potência de mesma base, repete a base, somos expoentes. Certo? Então, 10 a quinta seria a ordem de grandeza. Bom, agora a gente vai dar um pulinho para a página 20. Eu escolhi algumas questões só. Página 20. Questão T10. Só para a gente aquecer isso aqui. Depois eu vou preparar uma aula sobre voltar para as leis de Newton. Mas eu acho que fazia muito tempo que a gente não falava sobre isso. Eu acho que a turma esqueceu tudinho. Então, estou revisando. Vamos ver que tem essa questão T10. Um carro faz uma viagem em linha reta em 3 etapas. Por exemplo, se o cara para lanchar, para ir ao banheiro, depois para de novo para visitar o Rei das Coxinhas, aquele negócio, aquela viagem. Então você para 3 vezes. Com a ajuda de um sistema de localização por satélite, chama-se GPS, todo mundo sabe,
foi possível calcular a distância percorrida em cada etapa, mas com diferentes precisões. Então, na primeira etapa, a distância percorrida foi 1,25 10 a terceira. Então, a primeira etapa foi 1,25 10 a terceira. Segunda etapa, 0,810 10 a terceira quilômetros, tudo em quilômetros, tá vendo? 0,810 10 a terceira quilômetros. E última etapa foi 1,0893 10 a terceira quilômetros. Ele quer saber a distância total percorrida, respeitando-se os algarismos significativos, Bom, bora lá. Quando ele fala respeitar os significativos, a gente vai somar aqui. Veja, eu organizei assim. Deixei as potências aqui, porque você não vai somar as potências. Vou explicar daqui a pouco por quê. Porque aqui é uma qualificação. Por exemplo, se fosse 1000 laranjas, 125 laranjas, 810 laranjas. Somando, vai dar laranja também o resultado. Então aqui eu não vou somar isso. Aqui é uma qualidade, todos têm a mesma potência de base 10. Então eu vou somar aqui os percursos que o automóvel fez. 3, 9, 8 mais 5, 13, 14 vai 1. Aqui dá 10 e 1, 11 vai 1, 3, vírgula abaixo de vírgula. Mas ele mandou respeitar a notação científica, os algarismos significativos. Veja, esse tem 3 casas decimais, esse tem 4 casas decimais, esse aqui tem 2 casas decimais. Então a resposta tem que ter 2, a gente vai pela menor. Se eu corto aqui 3,14, eu jogo fora o 9, mas 9 é muito grande. Eu jogo fora, fica 3,15. Porque quando o número que você joga fora é 5, 6, 7, 8, 9, você joga fora. Mas esse último algarismo é acrescentado de uma unidade, tá? Então 3, 10 a 15, 3,15, 10 a terceira. Mas a ordem de grandeza, como esse número aqui é menor que 3,6, então a ordem de grandeza vai para 1, não para 10. Fica 1, 10 a terceira, 10 a terceira mesmo. E para finalizar, uma questão bem atual, que é a questão T14. Eu só fiz porque estamos vivendo isso. Olha, alguns experimentos realizados por virologistas demonstram que um bacteriófago é um bicho que come bactéria. Vírus que parasita e se multiplica no interior de uma bactéria. Então ela come a bactéria. É capaz de formar 1.100 novos vírus em 30 minutos. Então, se fossem 1.000 bacteriófagos em uma colônia e ela ficasse 2 horas, após 2 horas, quantos vírus teríamos? Eu fiz um esquema bem simples aqui para facilitar. Primeiro, 100 é 10 ao quadrado, tá bom? E no caso, a cada 30, ele está dizendo que a cada 30 minutos, uma bactéria, um bacteriófago se transforma em 100. Em 100 aqui, ó. É capaz de formar 100 novos. Então, 1 para 100. Então, cada 30 minutos, 100, vezes 100, vezes 100, vezes 100. Então, eu pensei assim. Aqui eu botei aqui é o tempo e aqui o número de vírus. Após 30 minutos são 100. Mas 100 o que é? 10 ao quadrado. Certo? 10 ao quadrado. Aí, 60 minutos. Aí, no caso, cada vez que passa, cada 30 minutos, multiplica por 100. Aí, quando eu multiplico por 100, 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a 2, 10 elevado a 4. De 60 minutos para 90 minutos passaram 30 minutos. Então, novamente, a quantidade multiplicada por 100, que é 10 ao quadrado. Aí 10 à quarta multiplicado por 10 ao quadrado, 10 à sexta. De 90 minutos para 120 minutos, também passaram 30 minutos. Então, a quantidade de vírus multiplica por 100, que é 10 ao quadrado. Aí 10 à sexta multiplicado por 10 ao quadrado, 10 à oitava. Porque 120 minutos, que ele falou 2 horas. 2 horas, 120 minutos.
Então, a cada 30 minutos, a quantidade de vírus é multiplicada por 100, ou seja, por 10 ao quadrado. Aí, no caso, a resposta seria 10 à oitava, a ordem de grandeza, 10 à oitava, e você vinha aqui nas alternativas até 14, alternativa B de bola. Gente, então aqui foi uma revisãozinha, estudem isso, leia aquela ficha que eu dei para vocês, leia o livro e termine de fazer os exercícios, que no caso livro texto, página 17 a 20, livro texto de física. Façam as questões, a data que vai ser entregue, eu vou conversar com a Renata como é que vamos fazer para entregar esse material. Nós estamos continuando aqui o assunto, né? Então, aí da próxima aula que eu vou trabalhar com vocês, vou voltar às leis de Newton, e aí vamos terminar as leis de Newton e fazer exercício sobre elas, preparar melhor essa aula. Eu estava preocupado porque fazia, eu acho que mais de um mês que eu não falava sobre o assunto para vocês, e muita coisa tinha esquecido, né? Então vocês procuram estudar, pega aquela fichazinha que eu dei, aquele resumo, tente fazer, e aquele resumo que o Lucas Santiago, aquela ficha que o Lucas Santiago me emprestou, que eu xeroquei para vocês, também procurem fazer os exercícios da ficha dele, que vai fortalecer vocês no assunto. Então, um forte abraço para todos, não deixe de fazer o exercício. Tchau, tchau.